queridos. Vamos colocar de pé, por favor. Quero te convidar, por favor, você abrir a sua Bíblia em Salmo 100. Salmo de número 100, amém? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos repetir o último versículo? Diga assim comigo: o Senhor é bom. Com fé, irmão. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na sua casa, por esse culto, por esse tempo. Te adoramos, entregamos os nossos corações, a nossa adoração, a nossa mente, o culto ao Senhor. Receba, Pai, tudo aquilo que viemos oferecer ao Senhor. O culto é para o Senhor. Declaramos que o Senhor tem liberdade, autoridade, domínio, controle sobre este lugar, sobre esse altar. Tudo aquilo que for liberado, falado, Pai, que seja tudo para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém? Vamos adorar nosso Deus. Mostrando outra
Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, digam-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a plenitude, vogue o campo e tudo que há nele. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todos os povos dizem amém, e louvou ao Senhor. E louvaram ao Senhor, e louvaram ao Senhor, e entregaram a Ele um novo cântico, e entregaram a Ele adoração, entregaram a Ele ações de graça. Renderam-se diante dEle todos os povos, rendeu-se diante dEle todas as nações, porque não existe um Deus maior do que o nosso Deus. Não existe um nome que está acima do nome do nosso Deus. Não existe outro nome digno de ser adorado, digno de ser exaltado, a não ser o nome do nosso Senhor, aquele que morreu, aquele que se entregou numa cruz, aquele que derramou o sangue dele pelas nossas vidas. Ele se entregou por amor a nós. Oh, Ele se entregou. Ele se entregou. Por isso que nos rendemos, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Declare isso, declare. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Senhor, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim no Brasil, Senhor. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em Rendemos a Ti, Senhor. Paizinho, como é bom estar diante da Tua presença, Deus. Como é bom poder Te sentir e saber que nada mais importa senão a Tua presença, Pai.
Como é bom ter convicção daquilo que queremos, ó Deus, e aquilo que queremos é estar cada dia mais perto e mais perto de Ti. Queremos, ó Pai, estar cada vez mais próximo do Teu amor, Senhor, cada vez mais próximo de sentir a Tua presença, mais próximo de sentir o Teu toque. Que esse seja o desejo que reine em nosso coração. Acenda, ó Pai, acenda um fogo em nosso coração, ó Deus, não deixe que o desânimo caia sobre nós, Senhor. Reacenda, ó Pai, a chama, reacenda o desejo de Te buscar, ó Deus, o desejo de estar na Tua casa, Pai. Reacenda, ó Pai, o amor pela Tua palavra, Deus. Reacenda em nossos corações, ó Deus, o desejo, ó Pai, incansável de Te adorar, o desejo incansável de Te buscar, ó Pai. Que mesmo os dias turbulentos, ó Pai, não deixe, ó Pai, não venha trazer, ó Pai, desânimos em nossas vidas, ó Deus. Que os dias corridos, ó Pai, que não atrapalhe a nossa, ó Pai, a nossa vontade de estar diante de Ti. Que nada, ó Pai, interfira, ó Pai, no desejo de Te buscar. Que nada, Deus, que nada ocupe o Seu lugar, ó Pai. Que nada ocupe o Seu lugar em nosso coração. Onde
que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Oh! O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Declare isso com toda a força do seu coração. Declare. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. E não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar, Senhor, onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Só a igreja declare. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. Cante isso com toda a convicção do seu coração. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. 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 O teu amor é melhor de tudo, Senhor. O teu amor é melhor do que tudo, Pai. Muito, muito melhor.
assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Mais uma vez. E também, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu Obrigado, Deus, por sempre, Pai, se fazer presente, por sempre tocar nossos corações, por sempre podermos sentir a Tua presença, Pai, assim tão pertinho. Todos os dias, Pai, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido, Pai, as necessidades, o Senhor tem sarado as feridas, o Senhor tem aliviado as dores, Pai. Tudo isso, Deus, é porque o Teu nome está acima de tudo, Senhor. O Seu nome está acima de todos os nomes, todos os povos, todos os reinos. Santo seja o Teu nome, Senhor. Santo seja o Teu nome. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. As crianças, com aquelas duas prof de tereré ali. Amém, queridos? Glória a Deus. Apóstola Márcia, por favor. Grande alegria, uma honra. Estenda sua mão para cá, vamos orar.
Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, pelo culto. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Como igreja, abençoamos a vida apóstola, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção, a Tua presença esteja sobre ela e que ela possa falar aos nossos corações, ministrar o Senhor, a Tua palavra sobre nós, Pai. E que possamos estar muito sensíveis para receber tudo que o Senhor tem para nós. A abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Ô povo lindo de Mutum, hein? Glória a Deus. Ó, gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugarzinho, estão sentados para todo lado, né? Glória a Deus. Deus abençoe, uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Sempre que a gente está aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente está com os filhos, com os netos, com as noras e com vocês, o povo de Deus. Amém? Muito bom estar aqui. E eu quero hoje ser usado pelo Senhor para Deus transmitir uma palavra aqui. Eu quero que o Senhor me use para eu poder falar aquilo que Ele colocou no meu coração para você. Amém? Então, feche teus olhos mais um pouquinho. Pai, obrigado por esse tempo, que o Senhor fale conosco. Como nós cantamos, Deus, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui e precisamos do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, falar através da minha boca, através do meu entendimento, que o Senhor me use, porque sem o Senhor eu não sou nada. O Teu Espírito, Deus, em mim, é que vai poder fazer a diferença. Vem, Espírito Santo, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada um que está aqui ouvindo, cada um que está pela internet, nas suas casas também, seus lares, e que ouvirão ainda um dia a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Queridos, Deus tem colocado no meu coração esses dias, esse tempo, e eu tenho, assim, ouvido algumas coisas, e eu quero passar para vocês uma palavra que veio, assim, no meu coração, que eu senti, né, a presença daquilo que Deus tinha para nós, nesse momento. Há um tempo atrás, eu já até falei aqui uma vez, há um tempo atrás, eu estava orando com uma pastora, e ela, orando comigo, ela ligou para uma intercessora e disse que era para orar por nós naquele momento, que nós estávamos em oração e precisávamos da intercessão dela. Ela era uma intercessora dela. E essa intercessora começou a orar e, pelo telefone, disse a ela: olha, chegou um anjo aqui e o anjo está escrevendo. E ela foi lendo aquilo que o anjo estava escrevendo e era uma palavra profética para a minha vida. E foi muito bom isso, foi em dezembro de 2018. Mas até hoje, essa primeira palavra que veio muito forte na minha vida, eu entendi que hoje eu poderia falar para vocês. Então, o título da palavra é: entrega todas as dificuldades ao Senhor. Diga isso, entrega todas as dificuldades ao Senhor. Amém. E na continuação ainda ela diz assim: e limpa o teu coração. Entrega todas as dificuldades ao Senhor e limpa o teu coração. Então isso aí foi muito forte e eu quero hoje então falar um pouquinho sobre isso. Amados, lá em João 16:33, só na parte B, diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando. Lá, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nós precisamos de paz. Nós precisamos viver uma vida em paz, de paz. E isso daí, sem a presença de Deus, nós não conseguimos. É só Deus para nos trazer essa paz que excede a compreensão humana. Nós precisamos do Senhor. Então, essa palavra, você passa por aflição? Sim?
Todos nós passamos? Sim, passamos, mas a palavra do Senhor já nos falou isso, que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus já venceu, e Ele veio trazer essa paz para nós. Em Provérbios 12, 25, há uma palavra forte para a gente sobre essa aflição, porque ela está relacionada com a ansiedade. Ansiedade, você começa a ter no coração essa ansiedade, e de repente você pode ficar até doente fisicamente, e você se abater. Então, olha lá, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, você precisa entender que essa ansiedade, ela vem para todo mundo, e ela é algo que às vezes você deixa extrapolar, e quantas pessoas ficam muito mal, muito doentes, porque deixa a ansiedade crescer, e não consegue descansar na presença do Senhor. Então eu quero hoje trabalhar um pouco no nosso coração, para a gente poder entender isso. Deus está querendo falar com você, e aí Deus coloca no teu coração, e o Espírito Santo já mexendo em você, fala assim: você é ansioso? Você é ansiosa? Você tem essa fobia, né? Esse medo, essa angústia, essa tristeza, essa vontade que você não sabe do que, essa ansiedade que às vezes te assola. Você tem algumas vezes, poucas vezes, ou muitas vezes, ou não tem nada. Não sei como que é a tua vida, mas o Espírito Santo já está ministrando com você. Amém? Aí em Mateus 6, o próprio Jesus diz, 6:25, ele faz assim, ó: eu vou dizer para vocês uma coisa: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí o próprio Jesus fala lá: não andeis ansiosos pela minha vida, pela tua vida, porque é isso que nossa vida é que vai aparecer lá na nossa vida, porque a pessoa está lá com problema, mas aquilo lá não está te afetando tanto, mas na tua está. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então é o próprio Jesus nos ensinando assim, ó: não andeis ansiosos. Agora você fala para você: Márcia, não fique ansiosa. Mas de repente surge um problema sério, um problema grave, uma coisa que você não consegue talvez resolver, uma notícia ruim, uma doença, um problema na família, financeiro, algo que de repente você fala: e agora? O que eu faço? Como que eu vou agir? E Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, diga isso: não vou andar ansioso pela minha vida. Amém? Vai deixando Deus tocar em você aí. Agora, vamos lá. Como que você vai fazer para preocupar menos? Porque às vezes você tem muita preocupação. Mas vamos tentar ver como que nós vamos fazer dentro da palavra de Deus, para Deus poder agir em nossas vidas. Então, o primeiro item que eu quero dizer para você é que nós vamos fazer para não preocupar tanto. Primeiro, vamos pedir a Deus para sondar o nosso coração. Aí vai pedir para Deus: ó, Senhor, sonda o meu coração, porque eu não estou vendo. Porque às vezes você não está sabendo onde que está essa ansiedade, onde que está o problema, onde que está a interrogação na tua vida. O que é que está te perturbando? Às vezes você ainda não conseguiu detectar. Mas lá no Salmo 139, no versículo 23, você tem que fazer isso como uma oração: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, às vezes, você não está sabendo lá dentro do teu coração onde que está o caminho mau. Aonde é que você deu uma deslizada? Aonde é que você teve uma dúvida, uma interrogação? Aonde é que você ficou muito preocupado? Então, só Deus para sondar o teu coração, para conhecer você, para ver lá dentro o que tem. Nós, às vezes, não conseguimos nem determinar, nem detectar aonde está o problema. Esses profissionais da saúde emocional, são psiquiatras, psicólogos, eles conversam com a pessoa, às vezes, anos, fazendo terapia, para ir lá dentro, vendo aonde está o problema da pessoa, aonde está a situação que afeta. Quando, às vezes, nós aqui no encontro de 2 dias, 3 dias que nós fazemos, Deus detecta o problema, e ali você é curado, você é liberto, você acha onde está, porque Deus é assim, Ele é o Deus do sobrenatural, é o Deus que faz tudo perfeito, é o Deus que quer que você tenha uma vida abundante, por isso que Ele está pronto. Agora, Jeremias 17:9, fala uma verdade muito intensa para nós. Olha só, enganoso é o coração. Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, meu Deus, quem o conhecerá? Se nós deixarmos só a nossa vida carnal comandar, nossa vida emocional, nós vamos ter muitos problemas conosco. Por quê? Porque nós somos carne. E a carne, o coração, está falando, a Bíblia fala que o coração é enganoso. E além disso, ele é corrupto. E você pode ver que as crianças, desde pequenas, são crianças problemáticas. Elas já nascem mentindo, enganando. Você tem que orientar o tempo inteiro. Você tem que ensinar essas crianças no caminho que devem andar, para quando crescer ela não se desviar. Mas ela já desde pequenininho é safadinha, como diz o outro, né? Ela mente, se precisar, ela faz tudo para te enganar. E se você não percebe, ela te leva no tapa. É esse o coração nosso. Graças a Deus que chega no momento de entendimento, que ela se converte, que ela entrega a vida a Jesus, e que ela vai entender o plano e o propósito de Deus na vida dela, e vai exatamente mudar aquele coraçãozinho. Então a gente tem que trabalhar isso, e é muito interessante. Provérbios 4:23 fala para você guardar o teu coração. Por que que nós temos que guardar o coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, da mesma forma que o coração é corrupto, e ali você sabe que precisa trabalhar nele, mas você sabe que dele procede as fontes da vida. Então, nós temos que ir para Deus. Nós temos que reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Nós temos que entregar a vida ao Senhor, obedecer princípios, mandamentos, e nós temos que viver numa vida de santidade, buscar a santidade. Por quê? Porque ali o nosso coração se transforma. É ali que transforma num coração de carne, nós vamos ser transformados num coração abençoado. O Senhor quer transformar o nosso coração, quer fazer no nosso coração um coração novo. Então, o coração, ele tem fontes de vida, quer dizer, você também recebe. Na realidade, quando a gente fala na Bíblia que é o coração, falar, eu recebo Jesus no coração, você recebe na tua emoção, na tua parte, na alma tua. É onde fala que o coração, né, a alma. Então, ali, você recebe no teu interior. E você não sabe aonde que o Espírito Santo está lá dentro de você, mas ele está aqui dentro da gente.
Você não sabe aonde, mas Ele habita. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Você recebe Jesus como Senhor, você é templo do Espírito Santo, você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa abençoada, e lá no coração tem a fonte de vida eterna. Aleluia! Agora, qual é a segunda maneira de você preocupar menos? Nós falamos da primeira, que é para sondar o coração. Pedimos, né, ao Senhor para sondar o nosso coração. Mas a segunda maneira é lançando todas as nossas preocupações a Deus. É a frase que eu disse no começo, entregando todas as dificuldades para o Senhor. Porque nós temos dificuldades? Sim. Mas o que nós temos que fazer? Nós vamos agora entregar. Salmos 55, 22, diz uma frase muito importante para você, um versículo. Confia os teus cuidados ao Senhor. Então, tudo que é cuidado teu, que você está cuidando, que você não tem jeito, ou que está bom, ou que não está, confia ele ao Senhor. E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Então fala, eu vou confiar todos os meus cuidados ao Senhor. E eu vou declarar para você uma frase. Quantas vezes você não coloca diante de Deus um cuidado, um problema, algo que você tem e não confia no Senhor? Quantas vezes você fez por você mesmo? Ou você fez por um profissional até? Existem profissionais nas áreas tão específicas que você vai lá, entrega o problema para ele, você confia mais nele do que em Deus. Quantas vezes a gente às vezes deixa de confiar? E aí a Bíblia fala que você tem que confiar no Senhor e lançar a Ele os cuidados. Olha lá em Filipenses 4, 6 e 7. A Bíblia fala para você não andar ansioso. E novamente aqui em Filipenses fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha lá. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Deixa só um minuto, olha só. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você ora e você até suplica, e ainda já agradece. Quantas vezes a gente nem pede, nem suplica, e não põe diante de Deus? E aí está falando, põe o 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aí ele dá uma promessa. Você colocou o teu problema, a tua ansiedade, você colocou aquela situação diante de Deus, e aí vem a paz. Aí pergunta, como é que eu vou ter paz? Como que eu vou entregar as tribulações ao Senhor para poder saber que eu tenho paz? Aqui está a chave do negócio. Você está ansioso, mas diante de Deus sejam conhecidas todas, tá? As vossas petições, todas as tuas dúvidas e dificuldades. E então você vai orar, vai suplicar. O que é suplicar? Você vai clamar. Lembra que o povo do Egito, quando clamava, suplicava ao Senhor, e o povo de Israel também, quando entrou na terra prometida, ele suplicava, Deus entrava com a providência, arrumava um juiz para resolver a situação, levantava uma pessoa especial, como muitos, como Gideão, como muitos, Moisés e outros tantos, que Deus levantou para salvar o povo, para dar paz ao povo, para trazer aquilo que o povo precisava. A terceira maneira de como você preocupar menos é confiando que Deus conhece as nossas necessidades e Ele cuidará de cada um de nós. Põe aí Mateus 6, aquele final, Mateus 6, 31 e 32. Então, olha só, lá diz assim, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga assim: meu Pai Celeste sabe do que eu necessito. E você confia nisso? E você confia que Deus está sabendo aquilo que você necessita? Aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo? E se você confia que Deus está vendo todas essas necessidades, o que você vai fazer agora? Você vai simplesmente colocar diante de Deus aquela oração, aquela súplica, para poder Deus te dar paz. O quarto e último item de como você preocupar menos: só Deus pode proporcionar a bênção e a esperança que você precisa. Diga: só Deus pode me abençoar e me dar esperança. Jeremias 17, 7, versículo 7. Olha lá o que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Põe o 8 também, por favor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você quer sempre dar fruto? Você quer sempre ser feliz? Você quer sempre ter paz? Aí tem uma resposta para você. Só Deus pode nos trazer esperança. Sabe, irmãos? Sabe, queridos? Nós temos um caminho a seguir. A nossa esperança, o nosso alvo, nós não somos daqui. Nós somos dos céus. Às vezes a gente pensa que aqui, na terra, nós vamos ter tudo certinho. Mas você fique certo que tudo certinho vai ser lá no céu. Tudo do melhor e do bom, nós estamos caminhando para lá. Claro que a gente quer viver bem aqui, mas nós sabemos que o melhor de Deus ainda virá. É o melhor de Deus. É aquilo que Deus tem de extraordinário para nós. É confiarmos na vida eterna, em vivermos com Ele para sempre. Salmo 146, 5, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E agora minha pergunta para você: a tua esperança está em Deus mesmo? Você é uma pessoa que espera em Deus? Você é uma pessoa que aguarda a tua salvação, o tempo da tua ida para o céu, o tempo da tua vivência eternamente com Deus? É isso que você vê? Então, eu queria agora que você fizesse uma ferramenta para mim, para você. Quem que tem uma folha de papel aí? Você tem aí uma folha de papel? Você ganhou um lápis? Pegou um lápis aí também? Tá aí? Tá. Então eu quero te mostrar como que você vai descobrir algumas áreas da tua vida que você ainda não sabe que pode melhorar. Tá bom? Então, olha lá. Nessa ferramenta, coloca para mim a esfera aí. Eu queria que você fizesse uma bola aí rapidinho, no meio da folha, bem no meio, faz bem grandona, e rapidinho você vê 12 itens. Esses 12 itens que nós vamos ver na tua vida, se você está entregando as tuas dificuldades ao Senhor. Olha lá, você tem o primeiro lá em cima, é um relógio, 12 horas, tá? Você pode pôr o risquinho, plá, plá, plum, plá, assim, 12, 6, tá? Aqui, 3, 9, e depois cortar. E você faz aí.
Agora, você sabe que a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes, a gente não conhece aquilo que precisa melhorar. E às vezes nós precisamos de alguém que abra os nossos olhos. Então, se você olhar no centrinho, tem uma bolinha, e dessa bolinha vai até Deus, é o primeiro. Ali é um traço, eu estou atrapalhando ali é um traço que vai de 0 a 10, tá? Então, cada risco do meio até lá vale de 0 a 10. Então, você colocou esse risco aí. Então, eu quero que você primeiro coloque como está a sua vida com Deus, a tua vida espiritual. Está 10? Está tudo certinho? Você está com uma vida excelente com Deus? Você ora, jejua, vem à igreja, trabalha, faz a obra de Deus, você tem a confiança 100% em Deus? Ou você precisa crescer um pouquinho mais, ainda precisa buscar mais a Deus, ouvir mais? Como que está a tua vida com Deus, se eu te perguntar de 0 a 10? E se você tiver 5, então você põe no risquinho aqui, bem no meio, daqui até lá, você põe no meio um risquinho. Se você tiver, tem um pauzinho aí para eu poder mostrar? E se você tiver 9, você põe um pouquinho mais baixo lá, onde está escrito Deus. Se for 8, um pouquinho mais, tá? Pensa que é um risquinho de 0 a 10. Depois você pode até pôr 10 risquinhos aí, que fica mais fácil para você. 10 risquinhos assim, ó, tchá, 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 tchá. Põe aí que fica até mais fácil, tá? De todo jeito, você imagina... trouxe um negócio bom aqui para mim, tá vendo? É uma vara de pescar com uma bolinha, olha aqui. Então, vamos lá, ó, aqui é 0. Então, imagina que tem risquinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá é o 10. Se você está com Deus em 5, você vai pôr aqui, né? Porque você põe os risquinhos aqui até 10, está aqui. Se você está muito bom, você põe lá 9, até 10, 8. Se você está bem, põe 1 aqui, ó, 2 aqui. Entenderam, gente? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, como que está a tua vida com Deus? Ó, dá para bater nas 6 aqui também, viu? Aqui, ó. Varinha de antigamente. Então, depois eu cato ela aqui de novo. Aí, você colocou. Todo mundo já colocou aí? Amém? Pessoal de casa, pega aí uma folha e faz a mesma coisa, porque vocês também estão aqui aprendendo. Amém? Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Agora, vamos lá. O segundo item é o seu cônjuge. Quem não tem, você põe aí 10, é Jesus. Amém? Quem não tem é 10, é Jesus. Mas se você tem, agora, como está teu casamento? Como está tua vida conjugal? Como está tua casa? Teu relacionamento? Como você tem vivido com o seu cônjuge? Você tem relacionado, conversado, orado? Tem a mesma ideia? Então, aqui, você nem precisa mostrar para ninguém, tá? O teu é teu. Então, se você está com a vida conjugal excelente, você vai colocar aqui, ó, 10, ou mais ou menos 9, 8, 7, o meinho aqui é 5, tá? Você põe uma bolinha aqui e deixa lá. E aí você vai agora trabalhar isso daí, né? Todo mundo colocou aí, não precisa mostrar para o cônjuge, não. Se quiser sentar longe também, pode.
Agora vamos lá, o terceiro, filhos. Como estão os teus filhos? Eu estou colocando isso daqui por prioridade. Primeiro é Deus na nossa vida, depois é o cônjuge, depois os filhos. Como está a tua vida com os teus filhos? Você está vivendo bem? Você está ensinando a palavra? Você está levando-os a aprender? Trazendo para a tua casa um relacionamento bom? Tem um convívio bom? Um diálogo saudável? Tem ensinado teus filhos a palavra de Deus? Tem orado com eles? Como que está tua vida com os teus filhos? Põe aí, já puseram? Vamos lá para o quarto. Ministério. Como que está o teu chamado com Deus? Você trabalha nesse ministério? Você faz o quê? Você trabalha no louvor? Você trabalha na intercessão? Você trabalha com crianças? Com o que é que você tem feito o teu trabalho? Aqui na igreja? Ou você sabe que Deus te chamou para alguma coisa? Para algo que Deus chamou, algo especial? Então você coloque aí. Se você está frutificando, você tem um GPS, você vai numa célula, o que tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito? De 0 a 10, coloca aí. Vamos lá, 5, parentes. Parentes são os pais, os irmãos que você deixou, né? Lá, que você é casado, ou mesmo que se você é solteiro, são os teus primos, a tua família. Como está teu relacionamento com a tua família? É bom? Você tem ajudado eles nas necessidades? Você tem pregado o evangelho a eles? Como que está a tua família? Como que estão os teus parentes, a tua parentela? Agora vai para a saúde. Como que está a tua saúde? Você está fazendo as coisas certas? Você está se alimentando bem, descansando, fazendo exercícios? Você tem uma vida saudável? Você vai fazer os exames médicos periodicamente para ver como que está a tua situação? Você tem cuidado de você? Como que está a tua saúde? 7, como que está o teu serviço? O teu serviço, que eu falo é em servir as pessoas. Como que você serve as pessoas? Lá no teu serviço, lá perto na tua casa, perto da tua casa, tem os teus vizinhos. Como que você pode servir? Servir a tua cidade, servir o teu país. Como que está o servir teu? O ser útil para as pessoas. Você servir. 8, como que está a tua vida intelectual? Você tem crescido, tem aprendido, tem lido livros, tem lido a Bíblia, que é a parte mais da parte ministerial e de Deus, mas tem outros livros muito importantes para ler, aprendizagens importantes na área tua de serviço, mas na vida profissional, na vida familiar, existem livros, existem uma vida intelectual para aprender. Você tem feito cursos? Ou você parou na vida? Não faz mais curso nenhum, não aprende mais nada? Quanto que está a tua parte intelectual da vida? Financeiro. Como que está a tua área financeira? Você tem sabido trabalhar as tuas finanças, gastado aquilo que pode, não feito dívidas, trabalhado certinho com a tua finanças, tem buscado receber, ganhar mais, tem orado para Deus te dar sabedoria, tem guardado um 1/5, como o pastor Lucas já ensinou para vocês em finanças, né? Para poder ter uma reserva quando precisa, tem dado dízimo, oferta, as primícias. Então, como que está a tua vida financeira? O 10º, como está a tua vida profissional? Você está feliz na tua profissão? Ou você quer mudar de profissão? Você tem crescido na tua profissão? Ou você estagnou? Você pode melhorar? Como que está a tua vida profissional de 0 a 10?
Agora o 11. Como está a tua vida emocional? Como estão tuas emoções? As dificuldades na vida têm te afligido tanto? Você está depressivo, depressiva, angustiada, doente fisicamente, emocionalmente? Você tem sido uma pessoa infeliz? Uma pessoa que não leva as boas novas? Uma pessoa que é negativa? Não pensa num futuro e às vezes até perdeu a esperança? De 0 a 10, como estão as tuas emoções? E o 12, o último, a parte social. Como está a tua vida social? Você tem amigos? Você planta nesses amigos? Você tem uma vida ativa social? Você tem um hobby? Onde tem uma equipe, onde você pode jogar uma bola, fazer uma caminhada, andar de bicicleta junto, ou fazer alguma coisa juntos? Como que está a tua vida social? Bom, agora que você tem isso daí, então agora presta atenção que você vai fazer uma roda da tua vida, tá? Essa roda que está aqui, se ela fosse tudo 10, ela vai rodar certinho. Agora, vamos imaginar que aqui você pôs 5, aqui você pôs 8, então você vai riscar do 5 no 8, aqui você pôs 7, aqui você pôs 10, aqui você pôs 1, aqui você veio para 5, e você vai fazer agora uma roda aqui, seguindo aqueles pontinhos que você colocou. Entenderam? Faz essa roda aí, seguindo os pontinhos que você fez. E agora eu te pergunto, essa roda tua gira? Não? Se tiver que rodar, ela roda? Virou serra? Meu Deus, virou serra. Pois é. Agora, olha bem para ela. E dá uma olhada, quais são os teus pontos fracos, as áreas fracas, quais são as tuas maiores dificuldades, e como que você pode melhorar isso daqui para a tua roda ficar melhor, para ela rodar, para ela girar. Como que você pode melhorar isso daqui? É aí que você vai entender que existem dificuldades na tua vida, e essas dificuldades você vai entregar para o Senhor. Mas às vezes você nem sabia onde estavam as tuas dificuldades, em que área que você está mais difícil na tua vida. E ali é que você vai trabalhar, que tudo consegue-se com esforço e dedicação. É ali naquele ponto que você vai fazer o quê? Você vai tentar melhorar muito, aprender muito. Então, todas essas dificuldades tuas têm que ser descobertas. Porque a hora que você descobre aonde está o problema, você vai atrás, você vai procurar. Quais são os pontos mais fracos teus? Você olha bem, isso daí vai ficar para você e você vai correr atrás disso daí. A primeira coisa que você tem que fazer, olha só, orar. Em cima disso daí. Então, estude bastante essa situação tua e comece Bíblia na tua vida, princípio bíblico dentro desses pontos fracos. Oração, igreja, são 3 pontos fundamentais. A Bíblia, orar, igreja, para que você olhe para esses pontos e para que você corra atrás para resolver. Outra coisa, tem livros para você ler. Vídeos, mensagens que são muito importantes. Dentro dessa situação aí tua, dentro da área difícil, você busca livros, você busque mensagens. Tem muita gente cristã excelente nas áreas que você precisa. Se é casamento, tem um monte de pastores que são especialistas em casamento, que pode nutrir o teu casamento com livros que eles já escreveram, mensagens poderosas que vão te ajudar. Você pede ajuda para o teu pastor, para a tua pastora, para os teus discipuladores,
Existe uma lista imensa. Existem pessoas que podem te ajudar. Dentro da igreja tem pessoas excelentes, que já tem 10 aí, no lugar que às vezes você tem 2. Mas pode te ajudar. Tem grupos afins de problemas. Se você é sozinha, por exemplo, divorciada, está passando por um problema sério sozinha, tem outros. Esses grupos juntos podem trabalhar, ajudar um ou outro a buscar uma solução. E não existe só esse problema. Eu dei o exemplo de um, mas existem outros. Existem profissionais da área que podem te ajudar. Tudo isso daí, você vai buscar para crescer. Então, você está entregando a tua dificuldade para o Senhor, mas oração é orar e ação. Você tem que agir. Você não pode ficar estagnado, nem parado. Então, busque uma meta. Olha aí e vê quais são as 3 áreas que você mais está debilitado. Escreve do lado aí. Quais são as 3? Ou faz uma bolinha aí em algum lugar, ou marca aí. Quais são as 3 áreas mais debilitadas tuas? São essas 3 que você tem que correr atrás, tá? Agora, além de você correr atrás, você tem que pôr um prazo. Quanto tempo você acha que vai melhorar isso daí? É 1 mês, dá? Ou 6? Ou 1 ano? Põe um prazo aí, põe uma meta. Quando é que você vai melhorar? Põe uma meta aí. E você vai começar a entregar essas dificuldades todas ao Senhor. Presta atenção. Bota a mão nesse papel teu aí. E agora, e faz uma oração diante do Senhor. Põe aí e fala assim para o Senhor: Pai, eu coloco essas dificuldades nas tuas mãos. Põe a mão aí, fecha teus olhos e vai falando agora. Com a tua mão nesse papel teu aí. Põe aí: Pai, eu coloco essas dificuldades nas tuas mãos. Eu sei que com o Senhor é muito mais fácil eu resolver, porque eu entrego essa dificuldade nas tuas mãos. E eu quero limpar o meu coração para não ter ansiedade, para não sofrer, porque eu quero ter paz. Mas eu quero ter crescimento nessas áreas que eu estou com problemas. Que o Senhor me dê sabedoria, em nome de Jesus. Me coloque as pessoas certas, Pai, o ensino certo. Que a Tua palavra venha ao meu coração de tal forma que eu cresça. Senhor, eu não quero ficar estagnada. Eu não quero ter as dificuldades sabendo que eu tenho. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me mostre, que o Senhor me ajude e que o Senhor faça eu crescer. Eu quero até o ano que vem, Pai, fazer novamente esse papel e melhorar tanto, que eu vou poder ajudar pessoas. Em nome de Jesus, eu repreendo Satanás e seus demônios na minha vida e peço, Deus, que os teus anjos acampem ao meu redor e me ajude e me guie em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, queridos, isso daí, hoje, Deus colocou no meu coração. Eu estava à noite orando por vocês. E Deus colocou isso no meu coração para falar com vocês. Eu creio que isso daí vai ser uma chave para você entender muitas coisas na tua vida, que vai melhorar e ajudar você a crescer. Isso vai ser importante para você. Agora, eu quero que você entenda muito bem. Eu quero passar por uma das maiores dificuldades que todos nós temos hoje. Hoje, eu quero hoje falar com você uma das maiores dificuldades que nós estamos vivendo, que é exatamente a situação do nosso país. Nós estamos em dias decisivos. Nós temos que orar muito, buscar muito e agir muito, porque nós temos uma situação muito problemática. Eu tenho vários grupos no meu celular, e entre eles eu tenho Pátria Amada, uns grupos assim que mostram as situações do país. E temos orado muito com intercessores direto
lá em Brasília, lá em pessoas que têm orado, clamado, e nós sabemos o tanto que nós estamos passando por dificuldade. Ainda esses dias, eu peguei um vídeo e vi como que foi a situação de Hitler. Hitler foi preso. E depois de um tempo, o comando lá do governo soltou Hitler, por injustiça. E Hitler foi para as eleições, e ele ganhou. E as pessoas diziam, a Constituição da Alemanha é muito forte, e ele não pode fazer nada, porque ele tem que obedecer à Constituição. Mas Hitler chegou e deixou a Constituição do lado. E ele começou a fazer as atrocidades na Alemanha. Inclusive, matou 6 milhões de judeus. Então, nós vemos que as nossas orações são fundamentais. Eu estou num grupo de quase 200 pastoras e apóstolas, que se chama Mulheres de Joelhos, da Rede Apostólica da Aliança, cujos pastores são os nossos pais espirituais, apóstolo Géser e Cleide. E nós temos orado todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E fazemos atos proféticos. O meu dia de orar vai ser dia 12, agora. Mas o meu ato profético, eu vou fazer hoje aqui com vocês. Porque é um ato profético que foi falado para nós orarmos. Então, eu quero, por favor, que você coloque o Salmo 144 para mim. E nós vamos falar juntos esses salmos. E depois eu vou fazer esse ato profético. E nós vamos declarar, tá? Então, se você puder ficar em pé agora para poder falar esse salmo comigo. Então, nós vamos falar ele. Vamos juntos. Eu estou atrapalhando. Bendito seja o Senhor. E o filho do homem para que o estimes. Vamos mais rápido? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto.
Amém? Bem-aventurado Deus, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Senta rapidinho, por favor. Nós estamos terminando. Pega a tua folha, por favor. Vire ela do outro lado. Do lado que está limpo. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. É profético. E é algo que você vai fazer. Porque essa folha você vai guardar em nome de Jesus. Você quer um país assim? Abençoado? Cujo povo está lá abençoado? Tudo. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós? Como você imagina o nosso país? Você imagina um país que vai ter o quê para ser abençoado? Então, nessa folha, você vai fazer um desenho simples. Você vai colocar aí o que você pensa que é melhor para o Brasil. Eu não quero te sugerir nada, mas vamos pôr ali que você quer isso para o Brasil, quer isso. Então, faz um desenho rápido assim, um desenho simplinho. E põe assim as bênçãos de Deus que você quer ver no Brasil. As bênçãos de Deus. Põe assim num desenho muito simples. Ali. Porque você vai profetizar em cima dele. E vai deixar dentro da tua Bíblia para você profetizar. Então pensa que Brasil você quer. Que tipo de Brasil você quer? Em que área que você quer ver abundância no Brasil? Que você quer ver sucesso, vitória? Você que está em casa também, por favor, faça isso. Põe na tua folha atrás algum desenho simples, mas que mostre aquilo que você espera de melhor para o Brasil. Uma terra abençoada, cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Num cantinho você pode pôr Salmo 144, para você lembrar desse salmo. E se você quiser marcar aí, você pode pôr: o Brasil é do Senhor Jesus. Também pode escrever em algum lugar. Você pode, depois, se o Senhor te fizer lembrar de alguma coisa mais, você pode pôr na tua folha. Às vezes você não lembrou agora, mas é aquilo que o Espírito Santo te mostrar. Agora nós vamos fazer um ato profético. Vou pedir para a pastora Ana vir aqui. Isso daqui acho que é firme, né, Aninha? Nós temos aqui uma bandeira. Essa bandeira é uma bandeira do Brasil. Cabe, pode pôr aqui? Nós vamos pedir para o pastor Murilo colocar essa bandeira aqui dentro desse vaso. Dentro do vaso. E agora, não precisa. E agora, pastor Murilo pode ficar aqui. Nós vamos colocar água na bandeira para lavar, tirar toda a corrupção, tirar todo o mal, tirar tudo aquilo que nós não queremos para o nosso país. Mas nós vamos profetizar a palavra limpeza. A água representa a bênção de Deus sobre todo o nosso país. Então nós vamos declarar aqui, nesse momento eu gostaria que você levantasse, que colocasse as tuas mãos para cá, em direção da cá. Nós vamos profetizar e orar. Vai declarando: o Brasil é do Senhor Jesus. Vai declarando: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declare em nome de Jesus: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Toda corrupção sai em nome de Jesus, toda sujeira, tudo aquilo que não é do Senhor,
está sendo agora limpo em nome de Jesus, lavado agora em nome de Jesus. A bênção do Senhor está chegando em todos os estados, em cada município, em cada local, de norte a sul, leste a oeste. Cada pessoa, cada brasileiro está recebendo em nome de Jesus uma bênção especial, sendo agora derramado sobre o povo do Brasil a graça, a bênção, o amor, a prosperidade, a alegria, a paz, a comunhão, a harmonia, famílias abençoadas, povo de propriedade exclusiva, nação santa. Nós declaramos que o Brasil é terra escolhida do Senhor e que o Senhor é Deus desse país e que o Senhor fará proezas. Nós declaramos em nome de Jesus que a providência do Senhor está entrando em todos os locais, que Brasília está sendo visitada agora, que, Senhor, nós estamos recebendo do Senhor a bênção, a graça e a misericórdia. Em nome de Jesus, nós abençoamos nosso país. Terra Santa abençoada é o território brasileiro. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por essa terra que o Senhor escolheu. É uma terra escolhida pelo Senhor e separada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora você pega a tua folha, amados. E em grupos de 3, você pega ela agora e profetiza em cima daquilo que você falou. Profetiza, abre a tua boca e fala. Eu profetizo. O que você colocou? Uma educação eficaz aí? Você colocou o quê? Saúde boa para o país? Eu não sei o que você colocou. Pega esse papel agora em 3 aí, em grupinhos de 2, 3 aí, e começa, profetiza agora, profetiza sobre a nação, profetiza, põe para mim baixinho, Deus sara essa nação, por favor, na música, tá? Deus sara essa nação. Profetiza em nome de Jesus, abre a tua boca, declara em nome de Jesus que o Senhor reina, que o Senhor é Senhor do Brasil. Declara que o Senhor vai fazer maravilhas, que o Senhor vai abençoar o nosso país de tal forma que nós vamos ver a bênção de Deus em toda a nação, o avivamento que chegou, um grande avivamento. Nós vamos ver um grande avivamento no nosso país, vamos ver nosso país sarado, curado, os negócios abençoados, as finanças do nosso país, a saúde, a vida das famílias. Nós vamos profetizar alegria em cada casa, abundância, celeiros cheios, geladeiras lotadas. Nós vamos profetizar em nome de Jesus a comunhão das cidades, o amor de Deus derramado sobre todos, e o Senhor sarando a nossa nação, curando a nossa nação, fazendo maravilhas na nossa nação, em nome de Jesus. Deus é conosco, Deus é conosco por onde quer que andarmos. Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco por onde quer que andarmos. Deus é Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória seja dadas ao nome do Senhor, para todos sempre nós declaramos o amor do Senhor. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Pastor Ana, traz um pouquinho mais de água para mim naquela jarra, fazendo favor, e encerramos aqui. Presta atenção, queridos. Faça isso na tua casa. Pega esse papel e abra ele, põe ele na tua Bíblia, depois você pegue ele, esses dias principalmente, e profetize. Lembra do vale de ossos secos? Quando Deus falou, tem que falar, né? Fala, profeta, para esses ossos, para criar vida. E os ossos criaram vida. Você tem que falar, você tem que profetizar, você tem que declarar. Amém? E agora eu quero profetizar, encerrando assim sobre a tua vida.
Murilo, pega aqui para mim, fazendo um favor, põe ali isso daqui agora, em cima desse negócio aí. Aí, põe aí, bem, pronto. Agora, presta atenção, você vai receber essa bênção na tua casa também. O pastor Murilo pega, agora rapidinho, hein? Vocês não podem bobear. Você passa aqui, o pastor Murilo vai estar jogando um pouquinho de água, você só põe a mão assim, porque a tua casa vai ser abençoada e a tua nação vai ser abençoada. Vem aqui, Cris, para eles poderem ver. Para vocês vêm vindo, ó. Vai, põe a mão aí, vai, passa em você e vai, tua casa, tua família. Então, abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor derrame uma unção fresca sobre a tua vida, derrame algo novo no nosso país. Nós declaramos que o nosso país está abençoado pelo poder do Senhor, que a sua casa é uma casa de bênção, é uma casa que o Senhor está derramando poder sobre ela, que o Senhor está fazendo maravilhas. Eu profetizo sobre a tua vida saúde, eu profetizo sobre a tua vida um amor muito grande pela pátria, pela vida, pela tua saúde, pela tua paz na tua casa, pela palavra de Deus. Eu profetizo sobre você um ano abundante, 2023, um ano cheio da graça, abundante, um ano onde você verá maravilhas do Senhor, um ano onde a tua vida será muito melhor do que está agora, e você poderá viver uma vida intensa. Eu declaro que você é mais que vencedor em Cristo, e que o Senhor vai te fortalecer os teus ossos, fortalecer o teu organismo. Se há alguma doença em você, eu repreendo agora e cancelo em nome de Jesus, e ministro a cura do Senhor. Ser curado pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Recebeu aí? Olha só. Depois você passar um paninho, acho que não escorrega não, né? Mas tá bom. Pessoal de casa, tão abençoado, em nome de Jesus, amamos vocês. Continue seguindo o Yamir Nova Mutum. Culto domingo, não perca. E todos os domingos e todas as quintas, em nome de Jesus. Amados, amo vocês. Um abraço para cada um. Deus abençoe. Estamos aí. Até domingo, estamos aí. Amém? Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor. Foi abençoado, amém? Eu falei com a pastora ali e eu quero te dar a mesma sugestão. Chegando na sua casa hoje, amanhã, faz de novo esse círculo e faz de verdade isso aí. Porque eu comecei a olhar e falei assim, eu acho que eu roubei eu mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que eu vou ter que rever no meu círculo ali. E eu vou fazer de novo com todo carinho, porque isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Queridos, amanhã nós começamos o encontro dos adolescentes. Quero que você ore pelos adolescentes, pela equipe. Vamos estar aqui entre ministradores e encontristas, quase 100 pessoas. Então, vai ser assim um tempo incrível. Domingo, nós não temos EBD, mas nós temos o culto à noite. Vai ser o apóstolo Mauri que vai ministrar. E você sabe que ele ama falar do amor de Deus, daquilo que representa o Senhor Jesus. Então, eu queria muito que você convidasse alguém para estar vindo. Ele vai fazer um culto evangelístico, com certeza com apelo. Então, a chance que nós temos de estar levando Jesus para outras pessoas, se esforce em trazer alguém, convidar alguém, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? E o apóstolo Mauri, domingo de manhã, vai estar lá com os meninos, lá na igreja do Haiti, em nome de Jesus. Vai estar lá, se você quer ir lá também, já vou convidar, mesmo sem permissão deles, mas estou te convidando, a gente chega de bicão mesmo lá, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pela palavra, que nós possamos realmente entender que o nosso coração precisa ser guardado, que a nossa confiança tem que ser o Senhor, que as nossas emoções, a nossa alma tem que estar sendo, Pai, suprida, nutrida pelo Senhor,
nos ajude em tudo, em especial concordamos com a nossa nação, com a bênção, com a água que desce do teu trono e que lava e que purifica e que justifica a nossa nação, Pai, como filhos, como herdeiros, como aqueles que têm direito de herança nessa terra, Pai, aqueles que nasceram nessa terra. Nós declaramos que a nossa nação é do Senhor Jesus, e essa água, Pai, simbolizada nesse ato profético, é uma água que desce do teu trono para purificação de toda a nossa terra, de toda a nossa nação, da nossa cidade, da nossa casa, das nossas famílias, da nossa vida, em nome de Jesus. Nos dê um final de semana abençoado, abençoa o encontro, os cultos, toda a programação. Te amamos, te adoramos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz então, em nome de Jesus. Maranhãozinho.